corrigindo 2 questões aqui no nosso cronograma. Tá? A gente vai ter a palestra agora, depois um intervalo às 9h45, que vai até às 10h30, não até às 10h50. Tá? E a conclusão, né, vai ser às 11h50. O painel começa às 10h30 e a conclusão é às 11h50. Tá bom? Então agora a gente vai chamar a nossa próxima palestrante, né, com a palestra Comportamentos Modernos na Infância e Adolescência, a senhora Ana Cecília Marques, médica pediatra, professora da Unifesp e consultora da FEAE. Bom dia. Será que eu preciso ficar aqui em cima? Não posso ficar embaixo? É melhor? Ah, mas eu quero passar meus slides depois. Eu mesma. Tá bom? Então, primeiro eu vou me apresentar, agradecer e depois eu desço, tá? Então, eu até gostei da troca da minha especialidade. Que ótimo. É tudo que eu quero na vida, ser pediatra. Mas não dá tempo. Não dá mais tempo, né? Eu sou médica, sim, né? E fiz toda a minha especialização. Eu fiz primeiro clínica geral e depois eu fui fazendo a minha especialização na área de neurociência das drogas, né? Aí eu cheguei a fazer psiquiatria e saúde pública e todo um percurso aí ao longo desses 40 anos, né? E a última que eu fiz, que você quase acertou, foi psiquiatria da infância. Eu acabei voltando para o banco do estudante e fiz uma residência médica há 3 anos atrás de psiquiatria da infância e da adolescência, justamente para entender melhor isso que eu vou falar hoje, porque ainda faltava recurso pessoal para que eu entendesse qual era o modelo que expunha o adolescente ou a criança a comportamentos de risco muito cedo na vida, né? Comportamento de risco que não é só consumo de droga, é também comportamento violento, é antecipar a própria sexualidade e fazer uma mistura com todos esses aspectos e, infelizmente, adoecer, né? Adoecer cedo na vida, não só de droga. E aí eu voltei para o banco do estudante com sérias restrições, né, na minha idade e completei essa formação. Mas acho que talvez eu tivesse ter sido pediatra mesmo, viu? E fiz a psiquiatria da infância e da adolescência. E aí recebi esse convite, que eu agradeço de novo, né, de estar aqui com vocês, porque eu acredito nessa troca e acho que só o poder da família vai transformar o cenário que a gente vive hoje. Eu aceito sempre que posso, lógico, esses convites, porque eu acho que a saída para proteger crianças e adolescentes dos comportamentos de risco está na mão da família, qual seja ela, né? Nós temos novas famílias, novas configurações e está na mão dessa família esse poder de proteção. O Estado dificilmente vai ter esse alcance, o tratamento, a prevenção, isso sozinho não se configura no modelo ideal. Mas a família sim, a família que se revisita, que se atualiza, que olha de novo, que olha para dentro, que olha para fora, que olha para o entorno, essa família tem esse poder e é por isso que eu costumo participar, para ajudar nesse empoderamento, que eu acho que é a nossa grande saída. Tá? Então, quero agradecer a Mara, que insistiu, né, para que eu viesse. É incrível que sempre que a Mara me convida, eu tenho um compromisso um dia antes. E chego na madrugada desse dia. E dessa vez não foi diferente, né? Acho que é meio cósmico. Supere-se, chama isso. Supere-se. E participe aí com as famílias. Então, eu agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui. E eu gostaria de poder transmitir algumas coisas que eu aprendi recentemente para vocês. Tá bom? Eu vou descer
que eu gosto de passar meus slides. Eu gosto de pôr um monte de desenhinho, e aí a minha aula fica meio pesada e eu gosto de passar para frente as coisas que eu exagerei. Eu vou me corrigindo. Acho que isso é genético, infelizmente. Bom, por que eu acho que esse tema é fundamental? Por alguns conceitos que a gente foi revisitando e que, se a gente não incluir na visão dos fenômenos humanos, a gente sempre olha só para uma dimensão, qualquer que seja o fenômeno. Eu estou falando de uma virose, estou falando de diabetes, eu estou falando de obesidade, eu estou falando de qualquer coisa, fenômenos humanos, né? Eles têm múltiplas dimensões. Tem dimensões, inclusive, que é o ser humano, o modelo de homem, que incluem, inclusive no modelo de risco ou de proteção, fundamentalmente espiritualidade, família, genética, e que, se nós não olharmos todos esses pedacinhos humanos, a gente não consegue proteger aquele indivíduo que está no nosso entorno. Então, a discussão hoje gira, sem dúvida, eu vou chamar a atenção, obviamente, para aspectos de risco, para que a gente olhe um pouquinho mais para isso, mas que nós vamos ter que entender que isso faz parte do homem, de qualquer homem, né? E que, se tudo isso não tiver incluído no meu modelo de proteção daquele sistema que eu permeio, eu não vou conseguir dar conta de tudo. E é lógico que, para isso, uma pessoa só não basta. E aí o papel da família, né? Imagina, se o modelo é tão múltiplo assim, tão complexo, como que uma pessoa vai cuidar de algum ser em sofrimento? Enfim, não é possível isso, né? É uma defesa onipotente que a humanidade foi construindo até que ela pudesse entender, e ainda não entende tudo, a complexidade do ser humano. E por isso, quanto mais nós trabalharmos em equipe, em grupos, mais a gente se aproxima do cuidar daquele que sofre, né? Então, eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse, nunca recebi nenhum honorário de nenhuma indústria, nem de droga, nem de medicamento, e acho que isso é muito importante, né? Que a gente declare sempre que a gente vai fazer uma... Eu nunca recebi para dar nenhuma palestra, né? E eu acho que isso é fundamental. A gente tem sempre um grupo atrás que tem algum interesse que pode tendenciar nosso discurso. É lógico que eu sou funcionária pública e eu tenho que declarar isso aqui também, né? Então, eu, logicamente, aceito as diretrizes dos meus gestores, né? E respeito as diretrizes dos meus gestores, que é a Federação Brasileira, é o governo do Estado de São Paulo, para quem eu presto serviço. Tá? E aí é isso que eu falei, eu vou dar uma passeadinha em alguns conceitos. Primeiro eu vou lá atrás no século XX, que é outro dia, né? Século XX, que é outro dia, onde os médicos recomendavam que a pessoa fumasse, fazia bem para a saúde, né? Inclusive, fumar melhorava a dor de garganta, para algumas pessoas tirava a dor de cabeça, né? No começo do século XX, algumas pastilhas eram feitas, inclusive, de cocaína. Nós estamos falando do século passado, século XX. Outro dia, 1990, nós aprendemos que a nicotina que tem dentro do cigarro, do tabaco, né, da planta tabaco, causava dependência, porque até então a indústria escondia esses achados e vendia o produto como se fosse hábito, colocando inclusive profissionais de saúde para vender o seu produto, como nós temos até hoje. Profissionais de saúde que falam bem das drogas.
E aí eu estou falando drogas psicotrópicas, não estou falando aspirina, dipirona, amoxicilina. Drogas especiais que vocês já conhecem. Drogas que têm um potencial ultra especial, que nós já vamos dar uma olhadinha com mais conhecimento um pouquinho hoje do que está moderno, do que a gente aprendeu. Então, nós estamos falando de outro dia. Eu estou dizendo isso porque é muito importante, porque todo mundo aqui é do século passado. Você não tem 15 anos. Então, todo mundo nasceu no século passado, né? E aí nós temos essa cultura, esses mitos. Nós absorvemos tudo isso, uma história que tem que tirar de dentro, olhar, chacoalhar e modificar. Senão, o nosso olho tem viés. A gente vai olhar e vai achar que é hábito. Não tem problema, eu paro quando eu quero. Não é tão fácil assim. A ciência descobriu em 1990 e hoje, sabidamente, esta dependência é uma das mais difíceis de tratar. Tão difícil quanto a dependência da cocaína, da heroína. A dependência da nicotina. Tão difícil quanto. E como a gente tem muito estudo já a respeito dessa dependência, por enquanto é a campeã no ranking das incapacidades, isto é, tira o indivíduo 20, 30 anos antes da sua vida produtiva, o tornando portador de doenças crônicas, consequências da dependência e causa mortalidade precoce. Por enquanto é a primeira do ranking de incapacidade e mortalidade precoce. Se a gente tiver mais tempo de acompanhar os estudos, talvez daqui 10 anos eu volte e diga outras coisas para vocês, que são as novas drogas que estão no mercado. Talvez esse ranking mude, né? A gente tenha outras drogas competindo aí com a nicotina na mortalidade e na incapacidade. Perda de anos com saúde, né? Portadores de doenças crônicas decorrentes das drogas. Talvez. Mas, por enquanto, é o que temos de estudo. Então, a nicotina é a número 1, causadora dessa consequência tão grave. A número 2 é o álcool. E depois as outras. Bem depois as outras. Tá? Provavelmente porque a gente não tem estudo de prevalência, de consequência. Mas agora a gente já tem uma querendo ameaçar esse ranking aí, que já eu mostro para vocês. Então, o século passado. E aí, século passado, o nosso ator dessa conversa de hoje é o adolescente. Que é importante que a gente olhe para ele, olhe muito antes da adolescência, mas vamos olhar um pouquinho para ele no século passado, e ele era esse aí, né? Era esse que tinha essa cabeça plural, cheia de ansiedades, porque cada área desse cérebro estava em transformação. E mais do que transformação, é o último momento da nossa vida onde a gente poda alguns neurônios e eles deixam de funcionar, o cérebro não precisa mais e é religada uma rede que até então estava desencapada. Os fios elétricos estavam desencapados. E agora liga tudo. Adolescência. E isso a gente sabia no século passado. A gente sabia dessas áreas que vinham aos pouquinhos parando de funcionar, funcionando plenamente, e nesse momento e daí para frente é esse tanto de cérebro que nós vamos ter até ele começar a envelhecer. 60 anos, né? Segundo a nossa ciência, a terceira idade. E aí, alguns neurônios funcionam mais devagar, outros funcionam com alguma restrição, e estamos lá fazendo o nosso cérebro funcionar. Até aí. Então, puxa vida, esse cérebro que não está pronto, que ainda tem que se encapar, né? Acabar de formar todas essas regiões, a gente aprendeu um pouquinho depois que o cérebro do adolescente só completa o seu desenvolvimento com 22 anos. Por isso
Por isso que os países desenvolvidos têm leis já atualizadas, nós ainda não, que dizem assim, ó, maior mesmo, responsável, consciente, com as áreas do cérebro funcionando, com aquela área que critica a realidade, põe o certo e o errado um na frente do outro para brigar, só com 22. Então vamos deixar esse cérebro sem bebê até os 21? Vamos proteger esse cérebro? Né? Vamos atualizar as nossas leis? Né? Vamos deixar para depois? Vai ter a vida inteira para experimentar o álcool. Vamos tentar proteger? E leis mais duras, nos países desenvolvidos, que já têm esse conhecimento, que proíbem o uso de qualquer tipo de droga até os 21 anos. Esse conhecimento é mais recente, final do século passado, começo desse século. Então, um adolescente que era só um irreverente, que nem muita gente dizia, aborrecente. Olha, eu não me lembro de ser aborrecente na minha adolescência. Eu me lembro da minha adolescência como o período mais incrível da minha vida. Mais emocionante, alegre, criativo e agitada, que eu sempre fui. Uma coisa boa, do bem, né, que muita gente tem dificuldade de acompanhar, que é difícil mesmo, porque os pais precisam se atualizar. Se o meu jovem desafia, eu vou lá e estudo e topo o desafio. Não me intimido. Eu vou lá aprender junto com ele. Eu sou jovem também. Eu não, né? Os pais. Eu já tenho neto. Eu já estou fazendo sabático. Né? Já estou querendo fazer uns retiros de vez em quando, para poupar um pouco de energia, que senão fico resfriada. Meu primeiro resfriado da vida é este, que não acabou há uma semana. Ainda estou fanha, já estou com dificuldade à noite, secreção, coisa que eu nem sabia o que era. Dizendo para mim assim, ó, não é mais a mesma. Tá? Acredite, tá certo? E ontem fiquei meditando, muito bonitinha à noite, para não piorar. É isso, acho que é isso, a gente aprender cérebro. Né? Mas o nosso jovem precisa saber ele de cérebro. Ele precisa saber desse cérebro que eu estou contando, que é o presidente do corpo, que manda em tudo, que é a parte mais perfeita da máquina. Esse cérebro, esse sistema faz toda a diferença na hora desse jovem se equilibrar, decidir, etc. E só está pleno depois dos 22 anos. 22, não é 18. E é lógico que se eu ensinar isso para ele, a importância desse sistema, qual é a relevância, tudo que ele é capaz, se eu empoderar esse jovem, explicar sobre isso, ele vai aprender a proteger esse cérebro melhor. E na hora de usar droga, diretamente para este cérebro, endereço direto, droga psicotrópica, tropismo pelo psi, que é o sistema nervoso central. Ele vai falar, vou dar um tempo. Isso pode acontecer depois. Ele vai aprender a ter essa latência. Vai nada. Ele é impulsivo, ele pula de asa delta, faz esporte radical e é papai e mamãe que tem que ser esse auxiliar de decisão. Mas eles não querem, que eles se afastam da família na adolescência. Isso é natural. Eles têm que olhar outras famílias, outros pais. E aí eu, papai e mamãe, me junto no outro pai. Já que o ídolo é o pai do amigo, é esse pai que vai ser meu amigo. Famosa coalizão das famílias. Né, os grupos de famílias que sentam para estudar, para pensar o que nós vamos fazer com o adolescente hoje, que vive num mundo totalmente diferente do que eu vivia. Meu pai não precisava fazer reunião com o vizinho ou com outro condômino do prédio para parar de usar droga, fumar maconha lá embaixo, a molecada. Não precisava. Meu pai me olhava e eu já ajoelhava. Era outro código, outro mundo, outro cenário, outros fatores de risco. A gente vivia uma outra história no século passado. A gente não tinha à disposição tudo que a gente tem hoje, essa acessibilidade,
né, da droga. Não tinha lobby com esse poder da indústria. Eu sou do movimento psicodélico. Imagine só. Tudo que não acontecia no movimento psicodélico. E eu não fiquei dependente de droga, embora tivesse naquele ambiente. Então nós estamos numa outra história, que aí o pai, que mora naquele condomínio, vai ter que fazer reunião de condôminos, adultos que vão sentar para conversar, porque tem que mudar aquela salinha lá, aquele cantinho do jardim lá, onde a molecada desce para fumar maconha. Essa é a coalizão. Esse é o lugar da família. De enfrentar o ambiente com a sua diversidade, com as suas mudanças e proteger esse cérebro que não vai parar de evoluir. Dos 12 aos 22 são 10 anos de ebulição. Que antes a gente queria pôr a malinha na porta com 18. Eu pus, do meu filho. Falei, você agora entrou na faculdade, né? Além de trabalhar, vai. Linha, tá certo? Vamos lá. Não sabia eu que o cérebro só amadurecia com 22. Talvez eu tivesse poupado ele um pouco da ansiedade que ele tem hoje se eu tivesse maternado um pouco mais de tempo. Então, um conhecimento super novo que a gente precisa incluir. Isso não significa pôr filho no colo. Não. Beijinho normal. E limite. Porque o planeta mudou, né? O planeta tem outros riscos que a gente não tinha antigamente. A gente já tinha esse risco, porque a indústria, muito sabida, já queria outro público para comprar os seus produtos. Então, no século passado, a indústria apostou no feminismo. Ela incentivou o feminismo. O que significava pôr a mulher ao lado do homem, com todo o seu potencial? Esquecer que a mulher tinha que chegar em casa do trabalho e arrumar a casa, cuidar dos filhos, fazer a lição, dar atenção para o marido, ver se não está faltando mantimento no armário. Que a mulher tem que continuar fazendo tudo isso, mesmo que ela evolua nesse lugar de trabalho, de produção. Mas a indústria sabia que tinha outras coisas masculinas que a mulher ia fazer também, que era happy hour, né? O happy hour era comportamentos masculinos, né, de comemoração, e que aí entraria a indústria para vender o seu produto, porque a indústria começou expondo a figura da mulher, e hoje não. Hoje ela expõe muito menos a figura da mulher do que ela expunha antigamente. Ela hoje põe a mulher num lugar de projeção também, desde que ela consuma o seu produto. E aí a gente daqui a pouco vai olhar os levantamentos mostrando como as mulheres estão bebendo hoje. Não bebiam assim antigamente. Pior do que isso que nos interessa aqui, como as meninas estão bebendo hoje, tanto quanto os meninos, e com um padrão que tem a ver com o planeta, que é o padrão de abuso, de rápido, de tudo, de flash, de tudo por um momento. Porque daqui a pouco já mudou, já atualizou, já tem outra informação, já perdi o bonde. Eu tenho que viver a roda viva que o mundo me oferece. E para isso, eu bebo mais de 4 doses, 5 doses por situação, por programa. E eu me intoxico, e pior do que tudo isso é a vulnerabilidade feminina, que a gente já aprendeu no século passado. A menina que bebe cedo na vida vai adoecer antes e vai adoecer muito antes que o homem, com doenças graves. Ela pode nem desenvolver dependência, mas ela vai ter interfaces com os hormônios femininos e vai ter várias alterações no seu organismo. Desde antecipar o câncer de mama,
Já está demonstrado isso na relação do álcool, não dependência, não estou falando dependência, mulher dependente de álcool, não. Estou falando usuária frequente de álcool cedo na vida, entre outras doenças. Doenças hepáticas graves, a própria cirrose, que vem muito antes que o homem. Isso a gente não sabia no século passado, mas a indústria sabia que esse era o cliente ideal. Né, população feminina junto com a masculina, meio a meio, né, a mulher no mercado de trabalho, fácil eu vou introduzir novos hábitos. Eu saio do meu trabalho com os meus colegas, nós vamos todos lá fazer o happy hour. E hoje, prevalência entre as mulheres cada vez maior. Bom, isso aqui também começou no século passado. Né? Nós estamos pagando uma conta muito alta com esse comportamento de risco, que é uma dieta não saudável. Né? Troca de alimentos saudáveis por junk food, ou comidas que não são saudáveis. E comer rápido também, comer trabalhando, sentada no trabalho, né? Do lado do computador. Né? Agora não só se fuma do lado do computador, como se come. Em casa, enfim, no trabalho não pode mais. No século passado, a gente teve um avanço aí importante, que foi a lei do tabaco no Brasil. Né? Foi no ano de 96, e as coisas foram mudando, sim, influenciando a nossa cultura. Né? Ainda estamos um pouquinho capenga numa política que no século passado foi de sucesso, mas a gente tem procurado discutir isso para ver se melhora a política do tabaco, já que somos pioneiros de uma lei que proibiu propaganda, que proibiu em 96, olha que bacana, proibiu vender para menor, proibiu vender cigarro para menor. Na cidadezinha lá que eu estava trabalhando sábado, ontem, né, 70% dos jovens menores de idade compram, meninos, tabaco, e 100% das meninas compram tabaco e álcool. 100% das meninas menores de 12 a 17 anos e 11 meses compram sem nenhuma restrição. Mas tem a política do tabaco, que é de sucesso. A lei lá no estado de São Paulo do álcool torna crime a venda da bebida alcoólica para menor. 100% das meninas compram e 70% dos meninos compram também, menores de idade. Basta só lei? Não. Lógico que não. Até porque esse país não tem tradição de entender a lei, de cumprir a lei, pior ainda, de fiscalizar a lei. Porque os países desenvolvidos têm boas leis também. Por que lá funciona um pouco melhor? Porque eles fiscalizam. E a pena existe. E eles fazem... Está aqui, Mara, obrigada. Fazem cumprir a lei. A gente não tem tradição de cumprir lei, né? Mas acho que agora vai ter, né? Né? Eu acredito. Né? Eu acredito. Acredito que muda. Que muda a situação. É que eu vou me... Isso aqui não é do resfriado, não. Com a idade, eu me emociono. Aí a hora que eu estou falando, dá um espasmo na laringe. Não tem nada a ver com resfriado. É coisa da idade que a gente tem que prestar atenção. Porque já imaginou, se eu for toda da aula que eu for dar, ficar tossindo a aula inteira? Não dá, né? Bom, então comer, comportamento de risco. 1/3 das crianças no Brasil já estão com sobrepeso, algumas obesas, né? E é um comportamento de risco muito sério. Eu vou fazer uma cascata rapidinha aqui. O jovem que está com sobrepeso na infância, ele não escapa do bullying na sala de aula. Sinto muito. Por conta dos padrões, infelizmente, do Brasil, de outros países. Né? E óbvio também da cultura, do comportamento aqui no Brasil, como é que isso funciona, né? Qual é o limite, qual é o tipo de educação que está tendo em casa, né? Enfim. É sempre uma fórmula complexa a gente explicar os fenômenos humanos, eu já disse por quê. Né? Porque não tem espiritualidade, porque tem demais, não importa. Então, não escapa.
E aí o que acontece com a criança que está com sobrepeso e não é cuidada, porque come de forma de risco, digamos assim, ela vai ter uma alteração da sua autoestima, vai impactar o seu aprendizado e vai poder ter vários transtornos ao longo da vida, chegando na adolescência com esse problema, mantendo toda essa cascata e agravando a cascata do cérebro no seu amadurecimento, na sua formação. Aí a criança que está isolada porque está com sobrepeso, obesidade, enfim, o que vai acontecer? A vulnerabilidade dela para outros comportamentos de risco aumenta. Eu não estou falando só de usar droga aqui. Estou falando de várias coisas, de comportamento agressivo, de uma sexualidade com problema. Ah, bom, mas também de usar droga para automedicar a angústia. Uma das teorias mais importantes do consumo de droga na adolescência. Eu não estou me sentindo tão bem comigo, né? Este eu em ebulição, eu mesmo não me aceito tão bem ainda, eu estou me testando na adolescência, e essa falta de pragmatismo natural, essa ambivalência natural do adolescente, faz com que ele experimente álcool, tabaco, outras drogas para pertencer. Porque o amiguinho usa, e talvez ele fique mais bacana se ele usar também, diminua a angústia. E aí papai e mamãe, com o seu farejador, com o seu periscópio, com o seu olho maravilhoso, com o seu ouvido perto para saber o que tem que fazer nesse momento tão difícil para ele superar. Se a droga entrar no cérebro, aquele lá, e virar a chavinha, vamos ter algum problema aí. Não todos os problemas, não necessariamente a dependência, problemas de comportamento. Outros comportamentos de risco vêm quando o indivíduo usa droga precocemente na vida. A dependência é uma doença crônica, vocês já sabem, que demora para se instalar. Não é usou hoje, ficou dependente amanhã. Tem que usar, repetir, ter outros fatores, além de virar a chavinha no cérebro, né? Fatores psicológicos, sociais, espirituais, além dos biológicos. Não é uma doença que se instala rapidinho. Mas tem drogas que se instalam rapidinho. Exemplo, tabaco. 6 meses a 1 ano é o tempo da carreira do indivíduo que começa a fumar tabaco para ter essa doença instalada para aqueles que são vulneráveis, que tem todos esses outros fatores que eu falei. Comparada, né, a nicotina, a cocaína, a heroína e aos calmantes. São as 4 drogas que 6 meses a 12 meses tem risco de desenvolvimento de dependência. Cannabis demora mais, álcool demora mais. É isso. Então, né, e tem todos os outros fatores nesse desenvolvimento. Que esse é um. Esse aqui é um. Fator de risco para comportamento de risco lá na adolescência. Eu estou falando de criança aqui. Né, os comportamentos da infância, que vão criar esse substrato aí, essa base. Outro comportamento, né, que começou no século passado. Esse aqui está nos dando bastante trabalho, porque começou assim, né? Olha que dinossauro que é esse computador. Lembra desse computador aqui, ó? Dinossáurico. Nossa, já devem estar. Tá? Nem existe mais, né? É sucata, tá certo? Mas começou lá o comportamento. Acesso às redes. Nós nem tínhamos internet, né? No meio do século passado, até o final do século, segunda metade aí da segunda parte do século, né? E agora nós temos outro probleminha, né? Aquelas coisinhas desse tamanho que toca aqui no meio da palestra, que é um computador ambulante, que entra dentro da nossa casa, computador ambulante. E que sabe o que o jovem faz agora nesse século? Ele dorme com o telefone do lado do travesseiro, porque ele fica até meia-noite
nas redes, falando com os amigos. Sabe o que acontece no dia seguinte? Ele acorda à tarde, não consegue tomar café da manhã e não aprende na escola. Porque o cérebro sem café da manhã não funciona. E sem 8 horas de sono para o adolescente. Que é outro problema de risco aí, outro fator de risco hoje para os nossos jovens. Eles não respeitam o relógio biológico. Eles têm que dormir 8 horas, criança 12, adolescente 8, adulto 7, pronto, mínimo. Tem que dormir, tem que acordar, tem que dar comida para o cérebro. Não é sangue, é comida. O cérebro só funciona com o metabolismo da glicose, que vem dos carboidratos. O neurônio só se encapa com proteína. Se não comer, não funciona de manhã. Isso já está mais que testado. Final do século passado. Agora, comer sanduíche de manhã e ficar na rede até a meia-noite, infelizmente, não vai ajudar esse jovem a ter um modelo de proteção. E quem que manda no celular? É o jovem. É o pai e a mãe. Quem que dá o celular para o jovem? Ah, não, mas ele não tive jeito, porque todo mundo tem. Ok, todo mundo tem, mas tem hora para usar. Só vai usar a hora que eu deixar. Eu não quero que ele fique no século passado. Eu quero que ele fique nesse século. Mas do meu jeito. Eu sou o pai e a mãe. Eu sou a avó. Eu que cuido, eu que protejo. É do meu jeito. A regra é minha. Já que eles não têm córtex formado para criticar. E antes que eu perca o meu, né, porque na terceira idade o nosso córtex começa a diminuir, e a gente começa a ficar mole demais, né? Nheco-nheco, esquece da regra, né? Por isso que quem tem que criar filho é pai e mãe, né? Quem tem córtex ativo é pai e mãe. Quem lembra do que falou ontem é pai e mãe. Vó esquece. Então, a regra é a gente que faz. E ele pode sim mandar mensagem para os amigos. Das 8 às 9, depois do jantar com a família. E depois o celular vai ser desligado e ficar na sala. E ele não vai acessar. Senão, nós vamos ter isso aqui, ó. Né? Nós vamos ter uma doença que vai incapacitar o cérebro e vai fazer com que ele não perceba o que está por trás das coisas. Olha que bacaninha isso aí. Hoje a gente ensina o jovem, além de cérebro, a gente ensina, uma das formas de prevenção para adolescente é ensinar o jovem a criticar a propaganda. Para ele entender qual é a mensagem que está por trás, subliminar, né? O que será que tem atrás do que eles estão dizendo aí, ó. Olha como eles fazem, eles mentem descaradamente para a gente. Isso aqui é propaganda do século passado. Para vender cerveja. Quando você começar a ver tudo em dobro, não dirija. Olha quanto que precisa beber para ver tudo em dobro. 10 a 15 doses. Significa 10 a 15 cervejas. Aquilo lá merecia um processo. Que além de eles estarem estimulando a beber, eles estão inventando. Estão pondo o indivíduo em alto risco. Imagina um adolescente. O adolescente não sabe nada disso que a gente está conversando aqui. Ele acha que cerveja não faz mal, é natural. Faz bem para o rim. Porque tem cevada, faz o rim funcionar, porque ele vai fazer xixi toda hora. Mal sabe ele que o etanol não é metabolizado no rim, né? O mínimo, nem 5% passa pelo rim, etanol puro, e o resto fica alterando neurônio e fígado. O tempo todo, entre outros sistemas. E que se ele beber 15, ele está quase entrando em coma. Adolescente não pode nem beber, do que eu estou falando aqui? Adolescente não pode nem beber nesse país, é proibido. E sabe qual é a média brasileira de consumo por balada da molecada menor de idade? 5 latinhas. Ou
5 copos de vinho, que as meninas gostam mais de vinho, ou 5 shots, 40 ml de vodka, ou uísque, ou pinga. Pinga é a bebida que o jovem usa, misturada aí nos drinks que eles fazem. É mais barato. Afinal de contas, né, a nossa população não é uma população classe AAA, estamos falando da maioria. Né, vai ter acesso às bebidas mais baratas e os cigarros contrabandeados do Paraguai, lá na cidadezinha que eu trabalho. Eles compram cigarro picado, de 2, 3 com moeda no bar. Eles não compram um maço de Marlboro, de Hollywood, sei lá se existe ainda essas marcas, mas tudo bem, é da minha época. Certo? É o que temos para hoje, é o que eu lembro. Eles compram 2, 3 cigarros, né? Paraguai, sem filtro, que a combustão da droga queimada vai a 1000 graus no lábio. 1000. Vai descendo, vai diminuindo a temperatura. 1000 graus Celsius. Né? Por isso que o crack dá lesão na mucosa oral, que é aquele cachimbo de metal lá que eles fazem, passa lá a substância a 800 graus, que nem o cigarro de tabaco. E o jovem fuma sem filtro do Paraguai, lá na cidade que eu trabalho. Né? Porque é o que temos, né? O comerciante tira debaixo do balcão um saco de lixo preto, escondido, porque é contrabandeado, né? Não paga imposto, é bem mais barato, e fuma. Vende para eles, e eles fumam. Aí a gente vai entender por que no século passado a gente tinha um modelo do jovem que experimentava drogas, enfim, que era falta tudo, né? Falta tudo e o jovem está na mão da indústria, porque acabou o século passado, a indústria falou, bom, agora já temos as mulheres, agora queremos os adolescentes. E a indústria começou, como vocês assistem na televisão, dentro das suas próprias casas, né? Aquelas propagandas maravilhosas, né, que eu tenho a oportunidade de assistir, e tenho uma inveja branca, né, gostaria de ter dinheiro para fazer propaganda preventiva, né, e contrapor-se à indústria, mas a gente não tem um lobby enorme, não tem a mínima condição de chegar. O que a gente pode fazer? O que eu fiz com a minha neta, quando eu vi uma propaganda muito criativa, com uma música maravilhosa do Lúpulos, que vem da cerveja, na fermentação da cerveja, pulando que nem um bichinho cabeludo, e ela hipnotizada, sei lá, 3 horas da tarde, olhando lúpulos pular na televisão. Desliguei a televisão. Né? Ela estava na hora dela assistir televisão, 50 minutos, 3 vezes por semana. Eu estava lá tomando de babá e tive a felicidade de desligar a televisão. Tá? Imagina, eles agora, já estamos no século XXI, eles querem, além dos adolescentes, as crianças. Essa propaganda sumiu, porque a gente mandou tanto e-mail, pegou tanto no pé, que ela sumiu da televisão. Não sei se alguém chegou a ver, que o Lúpulos era um bichinho, né? E por isso mesmo o CONAR, que não serve para muita coisa, né? Porque tem gente da indústria dentro do CONAR, que é o conselho que regula a propaganda no Brasil, mas o CONAR falou, não, aí é muito descaramento mesmo, essa propaganda nós vamos tirar. E ela ficou muito pouco tempo na TV, e graças a Deus as nossas crianças não ficaram submetidas a ela. Mas a gente tem um monte, pergunta para a criançada, quem é a moça lá da Itaipava lá, aquela que é dourada lá, que não sei do que ela tem de dourada, Verão, a garota Verão, maravilhosa, dourada. Ela é dourada, daqui a pouco ela vai arrumar aquele rabo, vai virar uma sereia. Entendeu? E aí é verdade, não, mas é verdade, aí as crianças vão ficar hipnotizadas. Né? Se a gente, adulto, não tomar conta do nosso entorno, né, do nosso cenário. Mas no século passado faltava tudo. E a última coisa que eu pus esse slide para que eu me lembre, né, que os slides são os meus recordatários, eu preciso dos slides para lembrar o que eu tenho que falar, é a história do prazer. Até o século passado, a gente falava, puxa, mas é verdade, por que o adolescente experimenta? Porque não adianta dizer
porque droga dá prazer. Eu escutei isso na escola. Eu escutei. Como é que eu vou dizer que não? Que droga não dá prazer? Droga dá prazer. Dá prazer uma pinóia. Dá prazer para alguns que têm falta de dopamina. E aí a droga, efeito agudo de todas as drogas psicotrópicas, é liberar a dopamina. Um pouco a mais no sistema dopaminérgico que vai se excitar, ou se agitar, ou ficar menos isolado. Enfim, que vai desinibir o sistema dopaminérgico. E daqui a pouco passa esse efeito. E tem muita gente que usa, vai piorar. O dia que eu experimentei um cigarro de tabaco na Praça da República, que eu era aluna de escola pública, lá uma escola famosa, né, o Instituto de Educação Caetano de Campos, que estava no terceiro científico, e todas as minhas amigas tinham experimentado cigarro, menos eu, porque meu pai era aquele italiano que ficava com o trabuco do lado da poltrona. E eu morria de medo dele. Não estou falando que medo resolve, muito pelo contrário, pedagogia do terror nunca funcionou para a droga, mas nós tínhamos regras claras. Eu tive liberado, o dia que eu experimentei o cigarro de tabaco, tanta dopamina que eu fiquei 3 dias passando mal. Um dia eu tive enxaqueca, outro dia eu tive dor de estômago. Não, o primeiro dia eu tive dor de estômago e quase vomitei. Eu fumei eu não fumei um maço, né? Tive depois dor de cabeça, tive uma crise de enxaqueca. Por quê? Porque depende de cada um de nós a resposta à experimentação. Droga dá prazer, vírgula. Para algumas pessoas a droga desinibe, vai dar conta de outros fatores de risco que a pessoa tenha. Enfim, é uma fórmula complexa. Que se esse indivíduo que ficar dependente, eu não entender essa fórmula, eu não consigo ajudá-lo a estabilizar essa doença crônica que é a dependência, que graças a Deus hoje tem tratamento e recupera tanto quanto um diabético, um hipertenso, qualquer doença crônica. Então, a gente vivia nessa história de droga dá prazer. Ah, droga dá prazer, não adianta falar nada. Não adianta falar, como é que eu vou inventar? Ele vai ver que dá prazer. Não dá prazer nada, dá prazer para alguns e vírgula. Não é prazer, é uma resposta individual. Que é verdade. Se tiver falta de dopamina na Maria e ela tomar um drink, pode ser que esse plus de dopamina que a droga vai liberar faça com que ela socialize um pouco mais. Que era assim que a droga era usada no século passado, com essa cultura de beber, socializar, conversar, enfim, fazer parte desse sistema, desse grupo. E é verdade, para alguns isso vai fazer diferença. Eu, além disso tudo que eu tive, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu tive um pouco também de diarreia, eu tive uma complicação mesmo, um cigarro de tabaco, naquela época não tinha nem filtro. Tá certo? E eu tive que fumar inteiro, porque senão eu era a mariquinha do grupo. Tá certo? E o meu grupo era um grupo bacana, um grupo que fazia esporte, a gente era do time de vôlei lá da escola, era uma moçada forte, ó. E eu tive que fumar inteiro. Passei mal 2, 3 dias, até passar enxaqueca, né, que desencadeou, e ok. Não tive nenhum prazer. Bom, e era isso também que a gente conhecia no século passado. Né? A gente, no final do século passado, aprendeu, depois de 1980, que tinham áreas do cérebro, a famosa via de reforço, e que para alguns, acionada a via de reforço, mais os outros fatores que eu falei, de risco, psicossociais, espirituais, o indivíduo ia manter esse consumo por N razões desses fatores, e podia acionar essa via que o levaria para uma doença crônica, que é a dependência. Não só usar droga, mas tem que usar. Tá certo? Se a história de não usou droga, ficou dependente, não é verdade. O indivíduo usou, sensibilizou esse sistema, né? Mesmo que ele tenha usado uma vez por semana no começo, é uma carreira.
né? E foi desregulando e a doença foi se instalando por conta dos outros fatores, juntos, na pressão desse indivíduo por manter esse consumo e adoecer esse sistema. Esse sistema que a gente aprendeu no século passado é o sistema mais importante do cérebro. Pra vocês terem uma ideia, esse sistema inclui estruturas que são depositárias de memórias como do nascimento, da amamentação, olha, do rosto da minha mãe, do cheiro da minha mãe, da figura do meu pai, que é o cara que vai dizer não e ensinar limites. É nesse lugar. E aí a droga compete com tudo isso. Ela vai lá e imprime uma resposta individual, e esse indivíduo pode procurar a droga de novo por essa resposta individual e os outros fatores que eu já citei. Imagina que lugar nobre. Quando a gente for ensinar cérebro para o adolescente, a gente tem que falar isso para ele. Sabe o que tem nessa área aí? Tem toda a sua resposta afetiva, sua memória afetiva, a sua sexualidade, a sua capacidade de replicar a espécie, a sua chance de amar. E aí sabe o que você faz? Você suja essa área com droga. Você altera o funcionamento, você cria um desajuste, você vai ficar achando que as pessoas não gostam de você, que você é médio, torto, quadrado, pintado, bordado, nóia. Vai eliciar coisas que não são legais, que não são reais. A droga altera o funcionamento da área mais nobre do seu cérebro. Quando você tiver 22, essa área é responsável pelo seu poder de decisão. Você vai virar um bananão. Vai ficar embotado, vai ficar confuso, inseguro. Essa região é a região mais nobre do cérebro. É a que decide, a que se apaixona, a que mantém o desejo, o plano de vida, aquela que fala aqui tem risco, não vou fazer, que permite um jogo adulto para diminuir a ambivalência humana. E ele vai lá e mexe com esse lugar. A gente não sabe tudo que tem nesse lugar. Vocês pensam que tem só isso aqui? Engano de vocês. Século 21. A gente já descobriu pelo menos mais 2 áreas envolvidas com essa circuitaria e pelo menos mais 5 neurotransmissores, que são hormônios cerebrais. Até aqui, a gente achava que sabia tudo. Nossa, que fácil. Sistema límbico, área tegmental ventral, córtex temporal, pré-frontal. Está tudo pronto. Núcleo accumbens, está tudo pronto. Está pronto nada. Nós não sabemos nem 1/3 ainda e ainda descobrimos 2 áreas e mais 5 hormônios. Para nós, ótimo, porque agora nós vamos ter mais recursos disponíveis para tratar. Para o jovem, péssimo. É uma armadilha. Tira o plano da cabeça do jovem. E aí, onde ele vai se amparar? Na família. A família vai pegar a rédea de novo e vai estar aqui o plano. Como é que é mesmo o seu plano lá? Quando você tinha 12, você queria ser médico igual o seu tio, você queria ser professor igual sua mãe, enfim. É para aquele plano que nós vamos voltar. Porque agora você perdeu o chão, né? Tem importância. Está aqui o seu plano. Eu sei de você. Eu estou com você, eu estou perto de você. Eu estou olhando para você, eu estou escutando você. Percebendo você. Nós vamos voltar para o plano A. Porque droga nesse sistema tira o chão do jovem. Bom, esse foi o desfecho, né, infelizmente. Esse foi o desfecho do século passado, né, do nosso adolescente, que já cresceu, que não tem aquele computador, mas agora está com o laptop na mão, não faz nada, fica o dia inteiro na rede, né?
tem o celular agora nesse século, né? Foi o laptop no fim do século passado, latinha de cerveja, junk food, falta de exercício, e nem a Barbie aguentou, né? Essa aqui é a Barbie. É a Barbie. Ah. Bom, é lógico que também vocês sabem tudo isso, eu nem vou falar, mas a droga na adolescência dá um baita de um buraco no cérebro, altera o aprendizado, já falei. E agora, neste século, descobrimos mais um problema, se não bastasse todos que tínhamos. A droga na adolescência mexe na genética, no genoma, né? A gente já sabia, né, que a droga mexia no gene, tanto é que as doenças degenerativas, vamos falar do tabaco, vamos falar dos cânceres, da fibrose pulmonar, vamos falar das doenças que a gente já conhecia o século passado. Agora, a pesquisa avançou e está comprovado que a droga vira a chavinha no genoma da nossa vulnerabilidade para transtornos mentais. Aí, sabe o que acontece? Se eu tinha um gene de depressão, mas ele ia ficar quieto na adolescência e eu comecei a consumir droga, é lá mesmo que a droga vai mexer e eu vou ter depressão ao longo da vida. Se eu tinha um traço bipolar, era só traço. Se eu tinha um traço meio esquizoide, eu era meio esquisito, a droga vai lá e vira esquizofrenia. A doença mais grave do cérebro, incurável. Tá, gente, eu acabei de receber uma revisão aí da cannabis, saiu a semana passada, com todas as doenças que a cannabis, que na minha época, movimento psicodélico, droga leve, a gente conhecia a cannabis, 1950 eu estou falando, hein? Não vão pensar que é 1990, 1960, cannabis, droga leve, para se contrapor à ditadura, né? Para a gente poder fazer os movimentos que a gente fazia, usar aquelas saias grandes, coloridas. Ó, estou aqui, sou adolescente, não quero que me tape a boca, não quero que me violente, verbal, pessoal, moral. Cannabis. Droga leve. Droga leve hoje já saiu dessa classificação. Não existe droga leve, droga pesada, droga moderada. É droga psicotrópica que causa uma doença maligna se não for tratada. E que dá esquizofrenia, a doença mais grave do cérebro. Cannabis. Tabaco não dá esquizofrenia. Álcool não dá esquizofrenia. Cannabis dá esquizofrenia. Vai lá e mexe no meu genoma. Álcool dá depressão. Tabaco dá transtorno de ansiedade, dá depressão também, por aí vai. Então, esse conhecimento é deste século. Espero que a gente não tenha mais nenhuma surpresa no curto prazo. Mas antes, a gente achava só que estava envolvido com problema na escola, quem usava droga, usava outras drogas, né? Enfim, coisas mais leves do que a gente sabe hoje. Ué, mas eu acho que não é tão complicado de imaginar que, já que a droga age naquele sistema tão nobre do cérebro, e lá estão esses sistemas, lá, essas vias fazem parte das vias dos transtornos de humor. Sistema límbico, a emoção, a motivação, né? O deprimido às vezes perde a motivação. Está lá, ó, a área da motivação, onde a droga age. É esperado que tenha alteração mesmo. E aí fica muito mais difícil de tratar. Que eu trate da dependência rápido, quanto antes melhor, mas que eu trate da dependência, da esquizofrenia, da depressão, da defasagem escolar, da perda dos vínculos familiares. Meu Deus, eu vou tratar de cada vez mais problemas graves que tiram o indivíduo do planeta. Bom, acho que eu já acabei. Eu deixei esse slide por último, do século passado, porque
a bem da verdade, a gente entrou para esse século com os mesmos mitos que eu tinha. Quando a gente faz um estudo dos mitos relacionados à droga, a gente vê que este século entrou falando assim, ó, cerveja é uma bebida mais fraca, né? Cerveja é fraco, não é uma bebida forte, né? Não tem problema. Né? Mas se eu fizer bastante exercício, eu transpiro bastante, a cerveja sai, não sai nada pelo suor, sai o mínimo, que nem pelo rim. Se eu tomar bastante cerveja é bom, faz bem, eu faço bastante xixi, faz bem para o rim. Não faz nada bem para o rim, dá câncer no rim. E os mitos continuaram os mesmos, principalmente aqui no Brasil. Tanto é que a política do tabaco ficou sem nenhum avanço nesse século, agora saiu um pouco da mão do INCA, quem sabe a gente consiga reciclar a política, e a política do álcool é zero. É tão zero que nem aquelas cervejas sem álcool. Tem álcool, certo? Tem álcool na cerveja que dita não tem álcool. Por quê? Porque a lei é do século passado. A lei diz assim, que bebidas com mais de 13 graus Gay-Lussac de álcool são consideradas bebidas sem álcool. Que é a cerveja que eles fazem escrito sem álcool. Então, eles podem escrever 0,0 só, e depois, se vocês lerem, está escrito que tem 0,02 de etanol. Tem álcool? Sim. E a nossa população não sabe nada disso. É por isso que os mitos continuam o mesmo, né? Eu parei de beber, mas eu continuo bebendo cerveja sem álcool. Quer dizer, ele continua bebendo, só que menos etanol. E, felizmente, a gente também já sabe que o tratamento da dependência é atingir a abstinência. Não é beber menos, fumar menos, trocar maconha por cocaína e vice-versa. É sem droga naquele sistema nobre e cuidar das consequências, que já tem uma doença crônica tão grave como essa. Vocês aguentam mais um pouquinho? Então vamos... Opa! Todo mundo acordado? Então vamos lá. Agora eu vou mais rápido, porque eu já fui dando uns conceitos mais atualizados. Tá? Mas também, se alguém quiser levantar e ir no banheiro, tomar água, pode levantar, eu fico tranquila com isso. Tá? Então, o que a gente foi revisitando nesses comportamentos de risco, lembrando que eu estou montando um modelo. O que põe em risco? Droga é um pedacinho dessa história lá na frente, porque, por enquanto, no Brasil, consumo de drogas não acontece aos 8 anos, com raras exceções daqueles indivíduos mais desprovidos de tudo, que não tem nenhuma proteção, cuja vizinhança é totalmente violenta, que vivem mergulhados no tráfico. Esses experimentam com 8. Mas a nossa média de experimentação é 13 anos, de algum tipo de droga. E a nossa experimentação é sempre antes dos 18, quando eles deveriam estar protegidos pela lei, que existe, que é boa. Uma lei que é de 1990, que foi a base do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que não é cumprida no país. Tá? Então, se a gente usar a lei, não precisa inventar outra, é só usar, fiscalizar, criar mecanismos de controle, que a gente pode atualizar a lei, lógico que sim, pode passar para 21, né? Era tudo que a gente queria. Tá? Então, se a gente fizer essa atualização, a gente vai conseguir caminhar aí, mas o jovem no Brasil, ele não tem uma política para ele, nem de tabaco, nem de álcool. Então, média 13 anos, ele já está experimentando algum tipo de droga. Principalmente se for uma droga nova, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul é por onde começa o nosso aumento de experimentação de drogas novas. E vocês mesmos podem me responder por quê, né? Fronteira.
Fronteira, exatamente. Fronteira. Nós temos várias fronteiras, 3 fronteiras próximas. É o único estado que tem tantas fronteiras. E também, lógico, o centro-oeste e norte, né, para alguns tipos de drogas. Mas por aqui, além de fronteira, tem uma outra coisa. O que é? Outro fator que dá acessibilidade, disponibilidade de droga, que é super importante. É? Money, 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 money. Não estou falando que aqui é o estado mais rico do Brasil. Eu estou falando que é, na média, um estado, na média, que tem mais poder aquisitivo. Na média. Lógico que é São Paulo que tem mais dinheiro, mas não importa, lá não tem fronteira. Lá não tem fronteira. Tá? Então, quando a gente faz os levantamentos epidemiológicos, a gente vê o crack começou aqui. A epidemia do crack começou aqui. E a epidemia que nós vamos viver, né, está programada para 2020. Se nós não fizermos nada, e que o Brasil está sendo avisado pela UNODC, que é um braço da ONU que controla drogas e crime. Os relatórios da ONU-DC de 2004 já estavam avisando, eu lembro porque a gente apresentou esse relatório num congresso, estavam avisando o Brasil, vem uma nova onda de droga por volta de 2015. Vocês se preparem, tinha que estar preparando aqui primeiro. Que aqui é a porta para as drogas, porque na média é um estado que tem poder aquisitivo, mas tem muitas fronteiras abertas e sem fiscalização. É a epidemia dos derivados anfetamínicos, estimulantes, êxtase, MDMA, MDA, sintéticos em geral, LSD, derivados canabinoides sintéticos, tudo em comprimido, que vai entrar por aqui, já está entrando. Se você compara a prevalência de consumo, segundo os 2 levantamentos que a gente fez, e segundo os levantamentos da UNODC, já está acontecendo isso aqui no Brasil. E é lógico que acontece devagarinho. Para a gente, olha, quando eu comecei a estudar droga, 1900 e bolinha, lá, sei lá, 90 talvez, 92, não, 90. Não, talvez 87. Era assim, a única droga que já tinha sido demonstrado em animais que lesava neurônio era a anfetamina. Eu sou da época da anfetamina, né? Na minha época a molecada tomava comprimido para o Perventin, né? Que era um comprimido que tinha o metilfenidato para estudar. Na minha época todo mundo usava tudo. Aliás, na minha época, na década de 60, foi a época que o jovem, o adolescente, entrou na linha do tempo como consumidor de drogas, por conta desses movimentos mesmo. Tá? De contracultura, por conta dessa situação de disponibilidade da droga. E aí, o que é importante a gente saber? Que se eu tenho esses relatórios que o governo recebe a cada 2 anos, a cada ano, depende do relatório, e eu sei que vem vindo uma onda, tá certo? Sabe por que a onda vai parar e vai dar tempo da gente se proteger, né? Se os governos acreditarem nos relatórios internacionais, por causa da crise. Então, de tudo tem o lado bom. Né? A gente tem que agradecer a crise econômica que a gente vive, porque sem dinheiro diminui o consumo de droga, diminui o mercado, tá certo? Vai ter que baixar o preço também, mas mesmo assim diminui o consumo, porque quando não tem dinheiro o acesso diminui, tá? Então essa onda vai ficar com pico, já começou a onda,
Em 2012. Sinto muito. Tá? E este estado é o que tem a maior prevalência de consumidores. Tem os caminhoneiros, tem vários pedaços, né, de amostras populacionais que estão experimentando. Os jovens que vão para raves e por aí vai. Tá? Então, tem grupos de experimentadores. Tá certo? E já começou aqui no Sul e comparativamente no Brasil, em 2012, aqui a prevalência é maior. Deve estar maior ainda, nós estamos em 2016. Tá? A gente não conseguiu dinheiro para fazer o outro levantamento, então a gente não sabe, mas a prospecção é que está maior já. Tá? Sabidamente, o Rio Grande do Sul, porta de entrada para novas drogas. Bom, aprendemos do cérebro, aprendemos que só se desenvolve com 22, aprendemos quais são as regiões, né, para que fique assim 24 anos, totalmente estável. Aprendemos que isso é uma epidemia, que isso muda o humor, o dia inteiro no celular. Aprendemos que o papai e a mamãe têm que mudar o comportamento e muito mais, porque criança imita papai e mamãe. Viu? Olha, criança aprende por imitação. Vocês já viram a pata e os patinhos? Como é que andam? É por imitação. Depois vem a curiosidade individual. E depois vem a pressão do grupo. Criança e adolescente. Olha lá. Tá? Então, quem que tem que mudar? O adulto. Tá certo? Se o adulto não mudar, dificilmente o jovem vai acreditar que isso faz mal, que isso altera o humor, que isso faz o indivíduo não comer, não dormir, faz o indivíduo não socializar. Né? Tá aqui, ó, caiu toda a fruta, o cara bateu a bicicleta porque estava falando no celular, no meio da rua, atropelou o cara, o ambulante lá que vende fruta, e não tem ninguém para ajudar. Isso dissocia a sociedade. Para vocês terem uma ideia, já tem um monte de estudos mostrando que muita rede social dá depressão em adolescente. E aí a cascata da depressão, aí eu não consigo ir bem na escola, aí eu vou no médico, aí o médico não consegue fazer o diagnóstico por N motivos, porque médico não é Deus, aí dá Ritalina, aí começa a escalada da confusão. Aí eles chegam, adultos, para tratamento, tomando 4 remédios e sem diagnóstico. Mas por que o senhor toma isso? Não sei. 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 4 medicamentos e qual é o seu diagnóstico? Não sei. Ah, mas nós estamos na era da medicalização. Para tudo tem um remedinho. Meu filho não aprende a tolerar a frustração. Não aprende a meditar, relaxar para superar determinadas dores humanas, tudo tem que dar remedinho e no médico, e o médico correndo atrás da informação e atrasado. Porque médico também se atrasa, não tem problema, é ser humano. Essa história de médico era Deus é só quando ele é 1900, entendeu? Nós estamos no século 21, não tem médico Deus nenhum. Tem médico que precisa estudar o resto da vida até começar a ter que fazer sabático. Bom, férias. Aí o cérebro do adolescente submetido naquelas áreas, e aí vai acontecer cada vez mais esse tipo de comportamento, de pressão de grupo, de bullying, de violência. É lógico, eu começo a ficar sem saída no meu sofrimento existencial. Eu não aguento, então me junto com mais 3 e eu vou pressionar o 4º, o 5º, né? Porque eu tolero mais, o meu pai e minha mãe não têm tempo, né, para a gente dividir as angústias, porque tem que trabalhar sem parar para pagar as contas, para ganhar mais, para correr atrás desse cenário estressante de querer mais, de comprar mais celular, de consumismo, que é o que a gente vive hoje. Eu, para ter o meu consultório próprio, eu tive que trabalhar uma vida inteira. Eu dividi a sala, eu dividi a mesa, continuo dividindo, né? É meu, mas eu divido por causa da crise. Mas eu não consegui as coisas porque vieram fáceis na minha história. E isso me fez desenvolver uma característica da infância que é uma das mais importantes, a resiliência.
A minha capacidade de suportar, não é de ser masoquista, não, de ser vítima, nada disso. De procurar uma nova forma de resposta quando o que está em torno me pressiona. E dizer não. E buscar o coordenador. E não aceitar a violência. E aqui, ir lá e exigir desse cara que ele seja honesto, que ele cumpra o papel dele, que ele não está ali para ler jornal. Que eu tenho que reivindicar. O meu córtex ajuda que eu faça isso, até que eu fique adulto e tenha um melhor balanço do que é certo e do que é errado dentro do meu contexto. Que eu siga a lei de onde eu vivo. Mas para isso, eu preciso ser protegido na fase inicial do meu desenvolvimento. Bom, já falei, né, disso aqui até isso aqui. Bom, e essa cultura, né? Pelo amor de Deus, né? Que cultura que é essa? Como é que eu posso cuidar de uma menina que tem 17 anos, que não tem o pai para ajudar, o pai é violento, né? Então o pai cria um ambiente todo distorcido, de sofrimento. Como é que eu falo para ela que ela não tem que sair sem roupa, praticamente, para ir na escola? Ela não tem os valores básicos da história dela de autoproteção. Ela apanhou a infância inteira. Como é que ela vai aceitar que, ao invés de sair de shorts, ela tem que ir de bermuda na escola? Ela nem entende o que eu estou falando. Tem uma distorção total nessa assimilação dos valores. Né? E que é lógico que é o grupo do entorno que vai proteger. Lógico que eu estou falando de uma menina que já está abrigada, graças a Deus, né? Antes abrigada do que apanhando dentro de casa, e que agora vai ter que ser reeducada nesses valores de proteção. Porque ela já é mãe solteira, tem 17 anos, já é usuária de drogas e por aí vai. Moda, século 21, narguilé, ou narguila, moçada usando para fumar tabaco. Ah, mas imagina, é com água. Ué, daí que é com água? Mas é tabaco, é tijolo de tabaco dentro do narguilé, que com vapor de água vai ser fumado, como se fosse uma infusão, remédio para bronquite, que a gente põe na água. É a mesma coisa. Ah, diminuiu o número de fumantes entre adolescentes, diminuiu, mas aumentou consumidor de tabaco via narguilé. Alguns locais do Brasil. E a gente vai ter que informar sobre isso, porque 1 hora de narguilé significa fumar 5 maços. Só não tem a substância cancerígena, porque a erva não é queimada, mas quintuplica a quantidade de nicotina absorvida pelo organismo, que é a droga que causa a dependência. Tá? Porque a queima do tabaco é que causa câncer e outras doenças. A queima, a fumaça que sai da ponta do cigarro. A nicotina, que tem nicotina também. Tá? Mas a nicotina que é tragada é a substância que causa a dependência. As novas drogas, né? Uma escalada, tá certo? Já passamos a era da maconha, né? A maconha entrou no começo desse século. A gente já triplicou o número de usuários de maconha no Brasil. E nos outros países do mundo que tem uma flexibilização da lei também. Né? A gente tem várias notícias agora, que saiu nesse relatório que eu falei, que eu recebi a semana passada, que mostram o impacto da cannabis em vários outros problemas, no trânsito, na violência, nas emergências, nos estados americanos, né, que legalizaram a droga, e triplicou o número de dependentes. Não tinha intoxicação por cannabis, agora tem. Síndrome do pânico, surto psicótico na emergência, aqui no Brasil. Mas os outros países já têm isso agora publicado para falar, para aí. Conversa mais que um país desse tamanho não vai conseguir controlar o uso de cannabis legalizado. Pensem melhor. Nem o Uruguai está conseguindo.
Imagina aqui, porque droga legalizada nos países que legalizaram não é droga para adolescente que está legalizada. Só que eles são as principais vítimas. Tá? Eles que vão usar, transgredir. Eu só vou responder depois, gente, senão não acabo. Vocês vão ficar cansados de mim. Anota a pergunta e depois vai ter a rodada aí da pergunta. As últimas coisas que eu quero dizer são essas áreas novas que foram descobertas aí como áreas que fazem parte da circuitaria da dependência. Eu já falei que são mais 5 neurotransmissores, que são esses hormônios, e 2 áreas, a ínsula e a rabênula, que são áreas muito no miolo do cérebro, inacessíveis, que a gente tem várias propostas de tratamento, né? Até estimulação eletromagnética, tem muita coisa sendo pensada para dependência. Essas áreas são muito íntimas do cérebro, muito protegidas por toda a córtex, portanto, áreas que foram descobertas agora na circuitaria da dependência, já se conhecia, mas não que elas faziam parte, e que o acesso ainda vai demorar. Áreas que têm como função planejamento, sabe aquele plano para usar droga do dependente, que a gente não consegue desativar e toda hora ele recai? Então, tá lá, nessa área aí. E áreas que estão ligadas com a memória, que fazem essa passagem das informações, que também a droga altera bastante, o indivíduo fica com dificuldade de mudar a famosa prevenção de recaída, né, que todo mundo sabe que tem que fazer nos primeiros 6 meses do tratamento do dependente, e que o indivíduo não reatribui, não muda, não consegue pegar pragmaticamente aquela estratégia de proteção. Essa função está guardada aí dentro dessas áreas, entre outras funções. Tá? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas temos que saber que é bem difícil o acesso e é difícil modificar. Bom, aí são outros dados que eu acredito que vocês também estão cansados, mas já sabem de alteração, né, dos jovens. Eu não vou passar esses dados, que faz parte da aula, mas são dados que estão disponíveis no site da Uniad, Unifesp, que é o levantamento que eu falei, 2006, 2012, né, mostrando o consumo entre jovens, como isso aumentou, diminuiu, aumentou entre mulheres, diminuiu pensando a população geral, mas aumentou padrão de consumo, né, o padrão que mudou, principalmente entre meninas, né, e o álcool, aquilo que eu já falei no começo, tá? Eu acho que esses dados chatos aí, que não dá nem para enxergar, eu vou passar falando da maconha. A maconha já tinha aumentado em 2006, tá? Entre o século passado e esse já tinha tido um grande aumento, e agora aumentou ainda mais. Deixa eu ver se tem algum dado bacana aqui para passar. Acho que desse relatório que eu falei, que eu cortei, no começo do século XXI, a gente viveu a epidemia do crack, antes dos 18 anos. Uma outra coisa importante é que a gente não tem usuário de uma droga só na adolescência. Isso dá bastante trabalho para cuidar. Viu? Fuma, bebe, experimenta êxtase. Fuma, bebe e começa a fumar maconha. Dá bastante trabalho para cuidar. Tá? Esse aí é o êxtase, já estava aumentando. Estamos lá em 98 para 2007. Rio Grande do Sul, olha lá. Motoristas, Rio Grande do Sul, jovens, né, em plena idade, 19 a 25 anos, é a maior taxa de consumidor, tá? Homens, é um perfil para homens nessa faixa aí, é trabalho aqui do Rio Grande do Sul, tá? Depois vocês vão ter acesso a isso, que eu vou mandar essa aula. E aí, assim, ó, fica caro, não consegue achar anfetamina, troca por cocaína, os caminhoneiros, tá? Aí começa a ter as associações de drogas, porque não acha uma no mercado, está muito cara, né? Que quando começou a anfetamina era cara, agora já está barata, tá certo? É sempre assim.
A droga vem num formato, depois cria um mercado, aí vai ter crack, oxi, cocaína fumada, cocaína injetada, anfetamina é igualzinha. Vai ter fumada, cheirada, injetada, em comprimido, tudo igual. Vai ter um mercado para todos os clientes, tá? Vai ter, inclusive, bom, estou falando de anfetamina e cocaína, mas é só falar do tabaco. Tem tabaco que é cheirado até hoje. O rapé. Tá certo? Então, as drogas, elas andam de acordo com a economia das drogas. E falar de economia é falar de mercado, falar de subprodutos. Tá? Não digam para os seus filhos que droga é uma questão de comportamento, de valores, não é nada disso. O que está por trás é dinheiro. Droga se equipara ao lucro do petróleo e das armas. Como também gasta de um país a mesma coisa que ganha para tratar os indivíduos, seja de violência, seja da dependência e suas consequências. Desestruturação familiar, a perda da economia familiar e por aí vai. Economia das drogas. É isso que tem que aprender para pensar uma política de droga que funcione. Então, anfetamina no Rio Grande do Sul, anfetamina, os relatórios que eu vou mandar para vocês lerem. Olha lá, o Brasil acaba ficando com as anfetaminas que nem os países desenvolvidos, tá? Usando um monte de anfetamina. Como está consumindo um monte de maconha, tá? Olha só, o Brasil consumindo maconha como os países que produzem. Olha aqui, da mesma cor. Já já ele está assim, ó, parecido com os maiores consumidores, México e Estados Unidos, tá? O Brasil está chegando lá. Aí o impacto nos diversos problemas, né, inclusive gravidez. Gestante que para de usar cocaína na gestação, mas fica fumando cigarrinho de baseado porque acha que é fraco. Né? Aquele mito lá do movimento psicodélico. Né, para um país que não tem prevenção, que é a política que pode ajudar a todos, uma política universal, é lógico que a grávida vai achar que é fraco. Ela usava crack, ela quer usar maconha, que é fraco. Ela aprendeu, né? Então, as mudanças que a gente tem que fazer. Está aumentando o número de indivíduos que vão procurar tratamento para maconha, não para maconha, cocaína, para maconha, como droga primária. Olha que sério que é isso. E nós não estamos falando de caras de 50 anos, né? Tá certo? Nós estamos falando de jovens, que a maconha vai impactar em tudo, no aprendizado, na fertilidade, no pulmão, no sistema cardiovascular, em todos os sistemas. Bom, acho que eu já falei todos os fatores de risco e proteção. Eu vou fechar dizendo o seguinte. Eu aposto na família. Por isso que eu estou aqui. Bem, na verdade, eu só estou aqui porque eu acredito que cuidar das famílias e cada vez mais fazer essa coalizão, né? Não precisa ter problema para vir aqui. Precisa ter uma outra família que queira entender como fazer para criar um modelo de proteção para o jovem, que vai desde dieta, passa por computador, por horário de sono, por relógio biológico adequado, por discutir as regras familiares com uma linguagem clara que o jovem entenda, e mais do que isso, se aproximar de outros pais, que uma andorinha sozinha, dizia minha avó, não faz verão. Então, a gente precisa da família, do meu ponto de vista, inclusive para influenciar a política, para que a gente tenha uma política de drogas nesse país, porque a gente não tem nada. Bem, na verdade, eu tenho uma caricatura que eu trouxe aqui, que eu acho bacana, que é de um amigo meu, pediatra, mineiro, que ensinou que os pais não podem ser palitinhos, eles têm que ser canudinhos, porque com o canudinho a gente faz tudo isso aqui, ó, e o palitinho não dá, né? Então a gente vai criando esses pais resilientes, flexíveis, mais firmes,
que entendem de limites e que, mais do que isso, podem ajudar outros pais. Obrigada. Eu não sou uma empresária, eu tenho um péssimo defeito, né? Eu tenho uma experiência de 10 anos, não, tenho uma experiência de 30 com escola, mas de 10 eu consegui fazer um estudo a respeito de prevenção na escola, se é possível ou não, né? Então, eu publiquei um livro ano passado, em setembro, que ele é comprado por esse site aqui que apagaram, que é www.prevençãoepossível.com, que tem todas as normas da prevenção, www.prevenção, tudo junto, prevençãoepossível.com, e que, se alguém se interessar pelo livro, pode comprar no site, tá? É um livrinho que resume a prevenção e faz o recorte de prevenção na escola, para quem estiver na escola e quiser se aventurar um projeto de prevenção. Eu tenho recomendado que os pais comprem, leiam e doem para as escolas, sabe? Acho que isso é uma coisa bem bacana, que pode ajudar muitas escolas a repensar o fenômeno. Tá bom? Obrigada, Mara, por lembrar, tá? Tchau. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora de 30 minutos, tá? Só antes, alguns avisos, tá? Todo mundo que está aqui nos alojamentos, nos quartos, por favor, não sair após o meio-dia sem deixar a chave na recepção. Então, já vamos cuidar dos quartos, que quem está aqui, tá? Também referente aos certificados, tá? Para ter mais organização na entrega dos certificados, tá? Os grupos são divididos por letras, né? Dizer seu nome e aguardar a entrega. Não fiquem mexendo nos certificados, tem alguém que vai entregar para a gente para não perder a organização. E cada um retirar o seu certificado. Cada um vai lá e retira o seu, não o do grupo inteiro, cada um tem capacidade de ir lá e tirar o seu, tá bom? E para assim evitar ali atendimento e tumulto lá, ok? Em meia hora a gente volta para o painel. 30 minutos. Depois do painel.